Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da nossa aula. E aí, no decorrer da aula hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês interrompam a aula, já interfiram na hora que eu estiver explicando, para não ficar muito ruim para explicar isso no final da aula, tá? Deixa eu ver se eu acendendo a luz aqui fica melhor. Peraí, rapidão. Aí ficou bom, ficou melhor agora. E aí, então, não tem problema de interromper, tá? Para perguntar. Então, olha só. Eu mandei na aula passada a apostila para vocês. Eu mandei uma mensagem no AVA, né? Para vocês, com os links das aulas minhas no YouTube, de Teoria do Crime. Tem lá, Teoria do Crime, parte 1, parte 2, parte 3. Aqueles links lá, eles têm as minhas aulas, e você entrando lá no canal do YouTube, você vai ver que tem a apostila para baixar, que já é essa apostila que eu mandei na aula passada, tá? Então, eu tentei colocar até a apostila no próprio AVA, só que a apostila é pesada. Ela tem mais de 1 mega. E aí, eu tentei comprimir ontem a apostila e não consegui. Então, mas você entrando no link lá, você vai ver na descrição do vídeo a possibilidade de baixar, tá? Então, bem tranquilo. Pois bem, na aula passada a gente começou a falar sobre a teoria do crime, né? E aí a gente viu que nós temos sistemas que estudam o direito penal, correto? Então, a gente começou a falar sobre isso, e aí eu explicava para vocês que o direito penal ele é uma ciência, e assim como todas as ciências, ele possui teorias que vão fundamentar os métodos de estudo do direito penal, né? Então, no decorrer dos tempos, dos séculos, novos sistemas, novos métodos de estudar o direito penal foram sendo criados, perfeito? E, a partir disso, novas teorias vão sendo criadas justamente para otimizar e para sustentar um novo sistema que estava sendo criado. Então, a gente viu aí que cada sistema, portanto, possui a sua teoria principal, e que cada sistema, dentro das estruturas do crime, o que foi a estrutura do crime? Sujeito, nexo de causalidade, resultado, culpabilidade, ilicitude. Esses aspectos vão se comportar de forma diferentes, de acordo com o sistema que a gente for utilizar. E aí, na aula passada, eu falei para vocês que hoje, no Brasil, nós estamos em uma transição entre dois sistemas, o sistema finalista e o sistema funcionalista. E vimos que, muito embora nós tenhamos o sistema funcionalista como direito penal moderno, ainda as teorias desse sistema não se encaixam muito na nossa jurisprudência brasileira. Como assim na nossa jurisprudência brasileira? Ora, na verdade, a gente tenta aplicar no Brasil fundamento teórico da Alemanha. Então, é claro que o sistema ele não se encaixa perfeitamente, entenderam? Então, nós estamos meio que numa transição porque as teorias do funcionalismo elas não estão muito bem ajustadas ainda aqui no Brasil, tá? E por que a gente consegue fazer isso entre esses dois sistemas, pessoal? Muito simples, porque o sistema funcionalista ele é uma melhora
ele é o melhor dos finalistas. As bases teóricas desse sistema, desse método de estudo do direito penal, é mesma, só que o sistema funcionalista melhorou um pouco mais do que o sistema finalista, tá? Mas, de toda forma, para vocês que estão estudando agora, conhecendo o direito penal, não faz muita diferença saber todas as teorias desses dois sistemas. Por quê? Nem a jurisprudência brasileira sabe, nem os juízes que aplicam o sistema sabem ao certo. Então, eu preciso só que vocês saibam que existe isso, que existe essa mudança, estamos em uma evolução, e isso aí eu trouxe para o material de vocês, tá? Agora, já dentro das estruturas do crime, já começando a estudar o crime, pelo conceito analítico de crime, nós temos o crime como sendo um fato típico, ilícito e culpável. Beleza, Laila. Na aula passada, a gente começou a desmembrar, a estudar o fato típico. E vimos que o crime, né, ele é composto, portanto, pelo fato típico, ilícito e culpável, e que o fato típico possui os seus elementos. Perfeito? De modo que o fato típico, ele tem elementos que são chamados de conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Esses 4 elementos que vão funcionar como regra no nosso sistema. Perfeito? E aí veja que o primeiro elemento já do fato típico é a conduta. E essa conduta, ela é o fazer algo no mundo dos fatos. Lembra nas primeiras aulas que eu sempre comento com vocês que o crime é um verbo? Não existe crime sem verbo. Toda descrição que é trazida em um artigo, ela é movimentada a partir de um verbo. Matar, subtrair, ter, obter, induzir, ocultar, dissimular. De modo que esse fazer, ele é chamado pelo direito penal como conduta, tá? Ele é chamado pelo direito penal como conduta. Essa conduta possui teorias, lembra? De acordo com o sistema que nós vamos adotar. Então, nós temos uma teoria da conduta causalista, teoria da conduta neokantista, teoria da conduta funcionalista, teoria da conduta finalista. Só que nos quadros da teoria que tem aí na apostila de vocês, vocês vão ver que ela é chamada de teorias da ação. Mas a rigor são conduta. Ora, porque a conduta, o fazer no mundo dos fatos, muitas vezes se caracteriza como uma inércia. Como assim? Ora, o não fazer, na verdade, vai se caracterizar como se fosse um verbo positivo. Exemplo, omissão de socorro. Então, o crime de omissão de socorro, qual é o verbo dele? Omitir. O que é omitir? É eu não fazer nada. Concorda? Então, perceba que, ainda que eu fique inerte, nesse caso concreto, a omissão ela vai caracterizar um fato criminoso. Portanto, partindo dessa primeira premissa, a gente chega à conclusão de que a conduta, portanto, ela poderá ser comissiva. O que é uma conduta comissiva? Ora, é sinônimo de ação. Uma conduta ativa. Uma conduta positiva. Beleza? E a gente tem uma conduta omissiva. Ora, uma conduta que é um
não fazer, tá? A omissão, ela é uma inércia, é uma conduta negativa. Tudo bem até aqui? Então, essas são as duas classificações principais dentro do primeiro elemento do crime, que é a conduta. Maravilha? Agora, existe uma terceira variável, e isso eu não falei na aula passada, porque nós vamos avançando agora, que é uma terceira espécie dentro da matriz conduta. Então, eu tenho matriz conduta, espécie omissão, segunda espécie comissão, e terceira espécie, comissiva por omissão. Então, perceba, comissiva por omissão. Comissiva por omissão. Para quem está acompanhando a apostila, isso lá na página 10, tá? A comissiva por omissão, ela é uma variável, tá? Das duas primeiras espécies, da conduta omissiva e da conduta comissiva. Porque, veja, nela, o agente, ele tem um dever jurídico, ele tem um dever legal de agir em determinado caso concreto, mas ele não age, tá? Então, nesse caso, esse crime, que é comissivo por omissão, possui como sinônimo o crime de omissão imprópria ou omissão impura. Então, perceba que nós temos a regra não, né? Perdão, nós temos a matriz e a conduta. Essa conduta pode ser comissiva, pode ser omissiva, e dentro da omissão, eu posso ter ela comissiva por omissão, que é o quê? A pessoa tem um dever legal de agir e ela não age. Essas hipóteses do homicídio impróprio ou impuro estão previstas lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Esse crime omissivo impróprio ou impuro, ele, não se preocupem que nós vamos falar sobre ele quando a gente for estudar o nexo de causalidade, que é um terceiro elemento que vai compor o fato típico, tá? O terceiro elemento que vai compor o fato típico. Pois bem, então, a rigor, nós vamos trabalhar com crime omissivo e crime comissivo, tá? O crime comissivo, temos um outro sinônimo também, que é o crime comissivo próprio. O crime comissivo próprio, que, veja, é o contraponto da conduta comissiva, da conduta coercitiva. Tudo bem até aqui? Então, percebam que no direito penal, toda classificação que tem como própria ou imprópria significa dizer que aquela classificação imprópria, aquele nome que é dado como impróprio, na verdade, não é aquele instituto jurídico. Não é. Só que houve uma ficção jurídica criada, uma realidade jurídica que é criada a partir de uma construção da norma. Porque a rigor no mundo dos fatos, no nosso mundo, isso não existiu ou não seria possível de existir. Tudo bem? Até agora, com exceção dos crimes comissivos por omissão, eu já tinha comentado sobre isso com vocês na aula passada. Pois bem, se eu tenho, portanto, uma conduta, que é uma ação, ou uma omissão no mundo dos fatos, significa dizer que a conduta, portanto,
é a minha carcaça, né? É a capa do meu fazer ou do meu não fazer, mas que precisa de um ânimo, de um propulsor. Então, é como se eu tivesse uma fantasia, e aí o dolo, a culpa ou o preterdolo iriam, portanto, animar essa minha conduta. Ok? Espera aí só um pouquinho que tem alguém que está falando que o áudio está ruim. Confirma aí para mim, pessoal. Tá? O áudio está ruim mesmo? Não está dando para ouvir? E a imagem como que está aí? Pode falar, gente. Libera aí para mim falar. Estou ouvindo normal, professora. O vídeo também? O vídeo está meio granulado, não está muito bem, mas dá para entender. Ah, tá. Então, beleza, vamos tocar. Porque um colega mandou uma mensagem dizendo que não está dando para ouvir direito. E aí, mas eu não tenho o que fazer, gente. Tá todo mundo na internet agora. Vamos ter que tocar assim, tá? A partir de. Já pedi para aumentar. Obrigado. Já pedi para aumentar os megas aqui de casa, mas, pô, todo mundo está usando a internet, então, assim, não é o horário de pico agora. Tá? Vamos mais para frente dar uma melhoradinha, tá? Então, olha só. Professora. Oi. A senhora não está longe do modem? Não, eu estou do lado do modem. Não, tá. Aqui é pior que aqui, para mim, a imagem tá perfeita, nem dá para saber que tá com problema. Mas, de toda forma, deixa eu tentar dar mais uns minutos de aula, e aí eu vou reiniciar, mas não é o modem, gente, é porque, tipo, a minha internet é muito boa. Mas eu acho que é porque todo mundo está usando. Mas eu vou dar uma reiniciada daqui a pouquinho, tá? Vou dar mais só uns 10 minutinhos, aí eu reinicio de novo, eu reinicio para vocês, tá? Aí a gente fica nesse mesmo link, tá? Eu só vou continuar a gravação, vocês nem precisam sair da sala. Então, olha só. Pessoal. Portanto, o dolo e a culpa e o preterdolo vão ser o ânimo que vai preencher, digamos assim, a minha conduta, o meu fazer ou o meu não fazer. Então, repetindo, a conduta, ela é uma máscara, uma capa, e aí ela é preenchida de forma dolosa ou de forma culposa, ou de forma preterdolosa, que é uma mistura do dolo e da culpa. Beleza até aqui. Pois bem, olha, se eu trabalho com essas duas misturas, né, dolo e culpa, isso é chamado de preterdolo, que é a terceira variável da conduta. Beleza. Os nossos crimes, todos eles são criados em razão do dolo. Então, quando o legislador ele cria um crime, significa dizer que ele pensa sempre na modalidade dolosa, tá? Ele pensa sempre na modalidade dolosa. E aí, eventualmente, um ou outro crime vão ter a possibilidade de ser culposo. Então, perceba, não é todo crime que é um crime culposo. Exemplo, tráfico. Não existe tráfico de drogas culposo. Não tem como você traficar drogas sem a intenção de traficar drogas. Ou você trafica ou não trafica. Então, quando eu tenho um crime da parte especial que é pensado, o legislador ele pensa exatamente no dolo. Portanto, o dolo é a força motora da conduta. Perfeito? O dolo é a força motora da conduta. E veja, assim como nós vimos que a conduta possui várias teorias que explicam a conduta, é óbvio
que o dolo também teria, né? Porque o dolo é uma construção teórica também dentro da conduta. O crime doloso, ele está previsto lá no artigo 18, inciso 1º. Então, a gente tem a seguinte redação. Disse o crime, isso tem na apostila, tá? Página 11. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado. Como assim? Ora, eu pratiquei uma conduta querendo o resultado. Exemplo, eu quero matar uma pessoa. Bom, eu dou 10 tiros na pessoa. Veja, eu tive, portanto, aí um resultado que foi perfeitamente alcançado de acordo com a minha vontade, né? E aí, na segunda parte do inciso 18, você vai ver ou assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, eu posso até não ter produzido o resultado com a minha conduta, mas eu assumi um risco de que aquele resultado poderia ocorrer. Exemplo, tá? Exemplo do dolo eventual. Essa segunda parte do 18 é, portanto, dolo eventual. Então, veja, eu quero matar um professor. Professor, por exemplo, de civil, que é uma matéria chata, né? E aí eu vou lá, vamos supor que é o professor Silvio. E aí eu vou lá, no dia que ele faz aula de balé, que ele faz balé, não sei se ele já comentou isso com vocês. No dia que ele vai fazer aula de balé, eu vou lá e coloco uma bomba dentro da sala de balé. Pô, né? Só que o Silvio sempre chega 1 hora antes do balé, para ninguém ver ele chegando no balé. E aí eu peguei e coloquei uma bomba lá dentro, para que naquela horinha, antes dos demais alunos chegarem, ela explodir e ela matar o Silvio. Só que nesse dia eu plantei a bomba lá. Só que nesse dia, por algum imprevisto, o Silvio não foi. E aí acabou que uma terceira pessoa foi lá. Então perceba que a bomba explodiu e essa pessoa morreu. Mas é que, na verdade, ela ocupou o lugar do Silvio. Então veja que isso é um dolo eventual. Por quê? Eu pratiquei uma conduta com uma finalidade. Implantar uma bomba no balé naquele horário para matar o Silvio. Mas, quando eu matei pessoa que não era o Silvio, pelo meio de execução do meu crime, percebam que eu assumi o risco de matar outra pessoa. Porque o meu modo de execução proporcionou esse risco. Então, isso é um dolo eventual. Para fins penais, Laila, na prática, para que serve eu saber se um dolo é direto, que é o dolo do 18, primeira parte, ou se ele é um dolo eventual? Gente, isso vai interferir na hora do cálculo da pena, tá? Só. Em todos os outros aspectos de processo, aspectos de investigação, aspectos de caracterização do crime, isso não conta. Não precisa se preocupar qual é a espécie do dolo. Teve dolo, você já vai trabalhar com a pena que está estabelecida naquele artigo. Ponto. Tá? Essa é a regra. Tudo bem? Agora, como eu disse, como são várias teorias, na parte do dolo direto, que é o artigo 18, inciso 1º, vocês estão, inclusive, vendo aí da apostila, nós temos a teoria da vontade. Ou seja, para que exista o dolo, a gente que precisa querer, né, produzir aquele resultado. Enquanto que no dolo eventual, que é aquela parte em que ou a gente assumiu o risco de produzi-lo, é a teoria do consentimento. Então, só para eu dar mais um exemplo aqui de dolo eventual, tá? Suponhamos que você é bandido e tal, e está trocando tiro na rua com a polícia.
Por que é que você está efetuando esses disparos? Ora, para matar o policial. Perfeito. Mas veja, conta da troca de tiros, por uma bala perdida, uma pessoa morreu. Perceba que a sua conduta de efetuar disparos, porque o verbo desse crime se chama disparar arma de fogo, literalmente. Então perceba que você efetuar disparos praticou, portanto, uma conduta dirigida para uma finalidade. Só que acabou que você matou uma pessoa, um ciclista que passava na hora. Perceba que você, quando troca disparos na via pública, você assume o risco de produzir resultados morte. Você assume o risco de produzir o resultado morte. Justamente porque o seu meio de execução é um meio muito perigoso. Então, isso é um dolo eventual. Tá? Então, Laila, nesse caso, a pessoa que matou vai responder pelo que? Homicídio. Homicídio. Artigo 121, matar alguém. Tudo bem. Agora, o dolo, portanto, e aí tanto o dolo direto quanto o dolo eventual, o dolo que está ali no artigo 18, ele possui uma vontade, um querer fazer algo e uma consciência, ou seja, você saber que aquele algo ele é uma conduta criminosa. Então, a conduta, portanto, ela é voluntária, conduta voluntária porque parte de você, consciente, dirigida para uma finalidade. Guardem essa parte, dirigida para uma finalidade. Tudo bem? Belezinha. Então tá. Nós temos várias espécies de dolo, várias classificações. E aí, gente, é como eu já expliquei para vocês. Várias classificações são formas de identificar a mesma coisa. Bem? Então, eu tenho uma caneca. Quanto à cor, ela é amarela. Quanto à alça, ela tem alça. Quanto ao conteúdo, ela tem café. Quanto à espessura, ela tem tantos centímetros. Quanto à altura, ela tem tantos. Percebam que são formas diferentes de identificar o mesmo objeto. Então, perceba que da mesma forma, nós temos espécies de dolo. Ou seja, várias formas de pegar um elemento teórico e classificá-lo. Tá? Então, exemplo, dolo direto, que é o que nós estamos estudando no artigo 18, parágrafo 1º. Inciso 1º, eu tenho uma conduta voluntária, consciente, dirigida para uma finalidade. Dolo direto. E o dolo indireto? Ora, se ele é um dolo indireto, é porque a minha vontade não é dirigida para aquela finalidade específica, mas eu assumo o risco de poder produzir um outro resultado, que é o dolo eventual, e temos também o dolo alternativo, que é uma segunda variável, tá? Que nós não vamos falar também sobre elas agora. A minha intenção é que vocês absorvam a questão do dolo direto e do dolo eventual. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Pode liberar o microfone e me perguntar, tá? Sem problemas. Pode perguntar, gente. A imagem ainda tá ruim? O som ainda tá ruim? Professora. Laila, você me ouve? Mais ou menos, pode falar. A sua imagem para mim tá muito ruim e o som tá muito distorcido. Foi eu que te mandei a mensagem. Carline. E agora, o que nós fazemos? Eu
vou reiniciar aqui para ver se melhora. E os outros também estão... Os outros alunos estão ruim assim também, gente? Emily, Alan, Everton. Tá bem ruim a imagem. Alan, tá ruim? Tá. E o som? O som tá, O som tá ruim também? o som Tá, Pra mim beleza. também tá ruim. O som tá tranquilo, só algumas vezes que ele dá uma falhada, mas É tá verdade. tranquilo pra mim. Então, olha só, eu vou encerrar essa chamada agora e vou reiniciar aqui o computador e já volto, tá? Fiquem nesse link mesmo, tá? Eu não vou mudar para o outro link, tá bom? Tá bom. Combinado. Beleza.